Bom pessoal, voltando aqui na nossa primeira aula de programação em microcontroladores, tá? A gente vai dar uma retomada no que a gente tinha parado, de certa forma dar uma revisão. E a gente tinha visto até agora muito desses detalhes com relação à programação em assembly no PIC18F. E a primeira parte que a gente tem que tratar é como a gente estrutura um programa no MPLAB para fazer ele funcionar, ser compilado e atentar aos detalhes que existem na estruturação de um programa em assembly dentro do MPLAB. Okay? Então, o material dessa aula vai estar disponível, tá? Mais ou menos as recomendações que eu tinha colocado na introdução. Era você ter acesso ao compilador, ao datasheet e aos exemplos de listagem para você poder aprimorar as técnicas de programação que a gente vai estar desenvolvendo aqui, tá bom? Bom, então o MPLAB ele é um ambiente de desenvolvimento completo. Ele tem a interface que a gente chama de IDE, o compilador, o linker, tem tudo nele, tá? Então, para que você possa iniciar a parte de programação nele adequada, é interessante que você escreva o programa na ordem correta, tá? Essas instruções elas devem ser colocadas na ordem correta para que ela seja executável, seja compilável e seja funcional, tá? Aqui eu trago como um exemplo um primeiro código inicial. Eu vou já mostrar aqui o ambiente MPLAB, tá? O passo a passo para você chegar e ter algo compilável nele. A gente vai explicar cada ponto desse que existe no ambiente, beleza? Então a ideia que existe de subdivisão, você vai identificar todas as tarefas dentro desse arquivo que você vai estar produzindo aqui do seu código, tá? Você vai ter que definir variáveis, vai ter que definir as entradas, as saídas, as rotinas, subrotinas, o programa principal. Todos esses detalhes você tem que fazer divisão dessas ideias, desses conceitos que devem estar presentes no programa, tá? Geralmente essa ideia de subdivisão é muito utilizada pela grande maioria dos programadores. Fica melhor, fica mais organizado, até para você também no futuro, quando for reutilizar o código, você também não se perder e enxergar de forma mais rápida onde é que estão as funções, as funcionalidades presentes no código, tá? Bom, essa primeira parte do código que eu estou apresentando, esse list P igual a P18F4550, ela vai definir o processador e o conjunto de instruções que deverão ser utilizadas pelo compilador, tá? Observe que existe uma diferenciação aqui nesse código do que é ponto e vírgula, do que é listagem que vai ser interpretada, tá? Porque no MPLAB, no compilador em assembly, o ponto e vírgula é identificado por comentário. Já as instruções elas são identificadas, por exemplo, com azul lá no ambiente, tá? Isso aí facilita bastante a compreensão do que está sendo feito. Outro ponto interessante é a inclusão de bibliotecas pré-existentes, tá? A Microchip já desenvolveu um arquivo de inclusão, cada include desse aqui, para cada tipo de microcontrolador, onde estão definidos os nomes e endereços de todos os SFRs. Mais na frente a gente vai ver o que é esses registradores de função especial e uma série de outras definições necessárias para a utilização dos microcontroladores, tá? Nesse ponto é interessante a gente já começar a observar o ambiente MPLAB e vamos tentar incluir esses arquivos, vamos tentar fazer esse passo a passo para a gente poder acompanhar essas ideias aqui, ok? Então aqui eu vou transitar aqui para o MPLAB, está aqui esse ambiente, tá? Então, quando você abre, nesse meu caso aqui, já está configurado para exibir aqui o workspace, tá? Ele está aqui solto, certo? Mas se você quiser que ele possa ser docável aqui na lateral do ambiente, tá? Você pode vir aqui, ele vai, na primeira instalação que você faz, ele vai apresentar-se desse jeito, certo? E aí você vem aqui nessa janela e marca Dockable. E aí ele fica fácil de ser transitado para cá. O mesmo vale aqui para o ambiente de saída, o Output. Quando você instala ele normalmente, ele vai estar aqui disponível nessa janela, tá? Geralmente assim. E aí você pode marcar aqui Dockable para que ele possa vir e ficar travado aqui na parte inferior da tela. Facilita bastante esse tipo de visualização, porque aqui no Workspace vai conter todas as pastas, diretórios, arquivos que você vai estar trabalhando. E aqui no ambiente Output você vai ver se o seu código foi compilado, se ocorreu algum erro, alguns detalhes que vão existir interessantes de você observar, ok? Então eu vou criar aqui
Project Wizard, vou criar um projeto novo para exibir esse passo a passo que a gente está fazendo. Bom, aqui eu vou escolher meu device, PIC 18F4550, similar ao que está lá no slide. Seguinte. Bom, eu tive que marcar aqui esse Show All Installed Tool Suites para que eu possa ter acesso ao MPASM Tool Suite. Está aqui, bem instalado em Unity aqui no meu diretório. Quando você não tem essa ferramenta instalada corretamente, ou quando, por exemplo, ocorre algum problema de alguém vir apagar algum arquivo desse, ou mesmo vir editar alguma configuração dessa daqui, vai aparecer algo desse jeito, né? Vai aparecer um X aqui nessa lateral. Aí você vai ter que vir corrigir, selecionando aqui no browser e selecionando o arquivo apropriado. Geralmente, quando você faz a instalação correta do MPLAB, ele já te dá essa opção Microchip MPASM Tool Suite, já todo corretamente linkado aqui no diretório de instalação dele. Okay? Então, vou dar aqui seguinte, e aí a gente vai partir para a criação do novo arquivo de projeto. Tá? Então, aqui eu vou selecionar aqui um diretório na minha pasta de trabalho. E aqui eu vou construir uma pasta ASM, exemplos ASM, e vou criar uma nova pasta aqui, projeto 01. Então, detalhe, eu só criei pastas para organizar. Aqui é que eu vou guardar efetivamente o nome do projeto no MPLAB. Então, eu vou chamar aqui de Proj 01, guardar. Ele fez aqui toda o caminho direitinho. Seguinte, nesse passo 4 você incluiria algum arquivo pré-existente, nesse caso eu não tenho. Seguinte, e concluir. Aí você observa que ele já criou aqui para você o workspace, né, o output, e aqui eu estou só organizando correspondentemente. Então, quando você faz isso aqui, você tem a opção de incluir arquivos de linkagem, outros arquivos, arquivos de objeto e arquivos código-fonte, que é o nosso caso. Então você vem aqui no New File, aproveita logo e salva esse arquivo, Save As, File, Save As, e aqui ele já te deu a sugestão do nome, né? Untitled.asm. Então aqui eu vou chamar aqui de código.asm. Okay? Então vou botar aqui um comentário, aproveitar vou fazer logo outras modificações. Às vezes não fica tão interessante para o aluno ver numa fonte tão pequena como essa. Então a gente vem aqui na propriedade, texto, seleciona a fonte. Eu gosto muito dessa fonte aqui, a Fixed Sys, mas pode ser qualquer outra fonte. Eu vou colocar aqui no tamanho 22. Acredito que fica bem visível para todo mundo. Okay? Então aqui, meu primeiro código em ASM. PIC 18F4550. Então aqui é um comentário. List P 18F4550 end. Bom, observa aqui que assim que eu escrevi algumas instruções, né, algumas diretivas, ele já mudou aqui de cor, certo? Aqui o list ficou azul, o P ficou roxo. Vamos colocar aqui include P18F4550.inc. Tá? Uma vez feito isso daqui, vamos seguir aqui bem direitinho como está aqui na nossa aula, né? Include P18F4550.inc. Uma vez feito isso daqui, né, vamos incluir aqui nosso source file, add files, código.asm, abrir. Está dando aqui um erro. Bom, eu vou fechar, abrir aqui de novo aqui o MPLAB, pode ser que resolva, né? Bom, reabrir aqui o MPLAB, vou reabrir aqui o projeto, proj01.mcp. Você vê aqui que ele já incluiu aqui o código.asm, tá? Aqui o nosso lixo, ele perdeu aqui o include porque ele não conseguiria salvar o arquivo, né? Então, include p18f4550.inc. Vamos salvar. Ele está dando algum problema. Não sei, pode ser o tamanho aqui do diretório, né? Às vezes um diretório muito longo
ele não se dá muito bem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui em outro diretório, daí a gente tenta novamente. Ó. Bom, vamos ver, né? Eu fiz aqui a mudança do diretório, Project Open. Vamos ver se ele consegue abrir e compilar sem reclamar agora, né? É importante que esses erros estejam aparecendo aqui, porque às vezes pode ocorrer aí no computador do aluno e é interessante que ele veja o procedimento, né? Eu simplesmente só fiz mudar aqui o diretório. Vamos ver se ele compila direito. Ok, está compilando. Vamos ver se ele vai incluir agora meu P18F4550.inc. Vamos ver se ele salva. Salvou, beleza, não deu erro. Vamos compilar novamente. Beleza, build succeeded. Então, nessa linha de estruturação de código, tá, é importante esses detalhes sejam sempre tomados atenção para evitar que o aluno perca tempo, né, já dá um direcionamento. Essa questão de diretório muito longo, muito grande, às vezes é um problema. Então é importante a gente estar ciente que isso ocorre, ok? Vamos dar continuidade na nossa aula, né? Bom, aqui, para toda estruturação de código em listagem assembly, é interessante que a gente passe a definir algumas constantes e definições. São chamados EQUs e defines, né? Então essa primeira linha aqui na linha 10, BADR MEM01 EQU H aspas simples 0C, não é um comando, é uma diretriz para o compilador. Ela vai associar um determinado nome a um determinado número. Vai simplesmente dizer, esse nomezinho BADR MEM01 equivale a um número em hexadecimal 0C. Então dessa maneira fica muito mais fácil referendarmos a uma variável, fazemos uma referência a uma variável pelo nome no lugar do seu endereço na memória. Okay? Então o número pode ser representado de várias formas dentro do assembly do PIC, decimal, hexadecimal, binário ou ASCII2. Exemplos aqui, né? Decimal, posso muito bem definir aquele meu hexadecimal 0C como sendo EQU H0C ou em decimal 12. Fica fácil de entender que essa posição do 12 aqui vai ser definida para esse nome. Ou mesmo em binário, por exemplo, BADR-04 vai ser equivalente a esse número aqui em binário. E se você tiver interesse em descrever caracteres, por exemplo, o caractere W, a letra A e por aí vai, a gente pode fazer EQU A, aspas simples, e o caractere correspondente. Tá? Bom, o assembly do PIC ele tem uma diretriz chamada define, e ela é mais poderosa que a EQU, uma vez que ela não substitui nome somente por número, mas sim por expressões inteiras. Você substitui completamente o texto. Um exemplo desse define é essa parte aqui, ó, define LED RVM port B,1. Então LED é o nome da definição e port B1 é o que será considerado toda vez que o nome for utilizado durante o programa. Dessa forma, após a utilização do define, podemos nos referir ao pino RB1, né, com a palavra LED. Isso também facilita muito a alteração de futura no hardware. Exemplo de expressão, define position, x, y, z, sendo feita essa operação matemática aqui em torno dos termos y, z e x. Tá? Então no código ele pegaria essa expressão matemática aqui, quando você fizesse a chamada desse define, ele substituiria por essa operação matemática em torno dos operadores x, y e z. Tá? Lembrando que isso aqui ele não vai gerar instruções para esse comando, para esses comandos aqui. Ele vai simplesmente pegar o texto e substituir de acordo. Bom, então o aluno pode digitar o código ao lado, guardar na pasta de projeto da disciplina. Então para compilar basta que seja pressionado esse botãozinho aqui de cima, né, que é o make. Uma vez tendo esse código aqui escrito, tá, vai aparecer para ele uma tela de seleção relocatable ou não, ou absoluto. Vai dizer se você quer manter esse código aqui com possibilidade de realocar em outros locais da memória ou manter endereços absolutos para ele. Isso é muito útil na hora de criação de bibliotecas. Tá? Você seleciona a opção relocatable. Tá?
Então, assim que você tiver isso aqui compilado, vai aparecer essa mensagem build succeeded correspondente. Tá? Então, aqui no nosso ambiente MPLAB, tá? Eu já fiz essa primeira inclusão aqui, list, include e end, compilei, deu build succeeded. Tem alguns programadores que gostam de incluir essa biblioteca aqui dentro do código de projeto. Okay? Vamos fazer isso daí. Você vai vir aqui na tela do meu computador, vai selecionar o local onde está instalado o MPLAB. No meu caso aqui é Microchip. MPASM Switch está aqui. Pronto, está cheio. Bom, aí, se ele vier aqui no diretório, ó, tem vários .inc correspondentes a cada processador diferente da Microchip. Tá? Então, vamos procurar o nosso P18F4550. Tá aqui. E vou jogar ele para cá. Pronto. Você vê que ele já transferiu aqui para o header file. Se a gente vier aqui em propriedades, né, ele vai estar linkado naquele diretório. Ele não moveu esse arquivo aqui para a parte do seu projeto, lá na parte que você criou. Ele simplesmente linkou para esse seu diretório. E aí você pode vir, dar 2 cliques, e aí você vai ver toda essa parte de equivalências que existem dentro dessa biblioteca, defines que existem dentro dessa bibliotecazinha, né? Então isso aqui vai facilitar muito para a vida do desenvolvedor, do programador. Para ele não ter que repetir 2000 e tarará linhas, 1000 e tantas linhas de equivalências de endereços de posição de memória. Ok? Bom, então quando eu clico compila, build succeeded. Legal, né? Bom, dando continuidade aqui, vamos ver o que mais a gente tem para ver, né? Bom, nesse códigozinho, observe que eu introduzi aqui vários defines, né? Define LED vermelho, port B,1, define bank 0 BCF status RP0, define bank 1 BSF status 1. Não se preocupe, mais à frente a gente vai estudar com muito detalhe cada instruçãozinha dessa aqui, um BCF, um BSF, para que cada parte dessa aqui. Primeiro a gente está vendo como esse código tem que ser estruturado e o que são os itens essenciais de código, ok? Bom, code, org, end e cblock. Code vai ser um direcionamento para a posição de memória de programação. Exemplo, reset code 0x1ff. Então, a partir do endereço 01ff, você vai ter início de código na memória de programa. Tá? E esse goToStart aqui vai fazer parte desse endereço 1f00. Okay? Org vai ser um direcionamento para a posição de memória de programação. É similar ao code. Só devemos nos preocupar com esse endereçamento no início do programa, vetor de reset. Tá? No início das interrupções, que é o vetor de interrupção, e em alguns casos específicos de paginação da área de programa. Por exemplo, interrupção, um local de memória muito particular que você queira transferir uma determinada região de código e assim por diante. Tá? Um exemplo aqui que eu apresento dessa questão do org é isso aqui, ó, int1 org 020, né? Então o código do vetor vai para o endereço 20 e o que você digitar logo abaixo desse org 020 aqui vai ser tratado como instrução a partir desse endereço. int2 org int1 mais 10. Observa aqui que eu estou utilizando uma operação matemática para descrever aonde é que vai ser o início do endereço dessa int2, né? Então vai ser a partir do endereço 30 em hexadecimal. E end, essa diretriz ela vai ser sempre colocada no fim do programa, pois quando o compilador encontrá-la, a compilação será terminada. Para uma melhor estruturação, sempre deixamos a rotina principal no fim do arquivo, seguido pelo end. Okay? Então, vamos introduzir aqui no nosso código, basicamente o que a gente fez aqui, né? O reset vector, code 0x00, go to meu prog, e vamos introduzir o código logo após aqui os vetores de interrupção. Eu não introduzi vetores de interrupção, mas à frente a gente vai tratar o que é isso, tá bom? Então vamos estruturar o código do jeito como está aqui. Então, reset vector, code 0x000, go to meu programa, code do mesmo jeito como está aqui, né? Meu programa 2 pontos.
0x032. Aqui eu vou mover um literal, né? Move LW decimal 45, go to meu programa. Então vamos compilar. Build succeeded, beleza. E vamos ver o que é que produziu a partir desse código aqui, tá? O que está na memória agora do meu PIC 18F4550. Para isso, você pode vir aqui no View, né, e utilizar várias dessas abas que existem para isso. Então, no caso aqui, me interessa o Program Memory. Então, quando eu clico aqui Program Memory, aparece essa listagem, né, em que eu vejo aqui endereço, código da instrução, né, o opcode, e o disassembly referente a essa opcode, né, a instrução que a gente concebeu. Então no endereço 0 está fazendo exatamente aquilo que eu estou colocando no meu código, go to meu programa. Só que o compilador ele transformou esse meu programa aqui, esse label meu programa, em um endereço. No caso aqui é 32, a partir do endereço 32. Então aqui ó, go to 32. E lá no 32, aqui ó, endereço 32, está a minha instrução, move um literal para W 0x2D. Observa que ele converteu decimal 45 em 2D, em hexadecimal. E por fim, go to meu programa, ele volta lá para o go to 0x32. Então o compilador ele é muito amigável para a pessoa, para o ser humano, e vir escrever códigos que fiquem mais fácil. É mais fácil de escrever desse jeito do que sair escrevendo endereços dessa forma aqui. Okay? Então o compilador ele ajuda bastante nesse aspecto. Legal, né? Bom, CBlock e AND-C vai ser uma maneira simplificada para a gente definir vários equivalentes, ou EQUs, com endereços sequenciais. Observe que utilizamos esse recurso na definição de variáveis do sistema, mas sempre vamos precisar informar o endereço da primeira variável. Isso é bem interessante. Vamos supor que você precisa definir 10 variáveis e você só quer descrever o endereço inicial. Então essa diretiva CBlock ela facilita bastante a organização para a gente. Tá? Então, a título de exemplo aqui, CBlock 0x20 vai forçar com que essa name underline 1, esse nomezinho aqui, seja atribuído com 20. Name 2 vai ser atribuído com 21, name 3, 22, name 4 e assim por diante. Tá? Então, todas essas variáveis elas foram definidas de forma sequencial. Então vai possibilitar que a gente pode mudar facilmente o local de todo o bloco de variáveis, caso seja necessário. Esse recurso é utilizado, por exemplo, quando a gente está querendo converter um programa de um modelo PIC para outro, cuja RAM do usuário inicia-se um endereço diferente. Okay? Então aqui eu crio um bloco a partir do endereço 20, aqui eu crio outro bloco a partir do endereço 30, tá? E aí descrevendo bem direitinho onde cada local vai ser, de variável vai ser introduzido. Okay? 2byte var 2.0, aqui já está sendo uma inicialização dessa 2byte var, tá? 2byte high, 2byte low, em cada endereço, 30, 2byte high 30 também, ó, tá vendo? Aqui parte do endereço 0, 2byte low ficou já no endereço 31, aqui já seria já no endereço, aqui já é interessante, ó, esse query size está definindo o tamanho dessa variável aqui, quantos bytes eu quero ocupar com essa query aqui. Então eu teria que definir esse query size, por exemplo, 4 aqui já ocuparia 4 blocos da memória RAM. Tá? Double 1 ocupa 2 bytes, double 2 ocupa 2 bytes. Então ele organiza de forma mais fácil a memória. Então aqui, ó, por exemplo, esse 2byte var 2.0, eu estou definindo essa variável aqui com tamanho nulo. Então essa 2byte var e essa 2byte high vai ocupar o mesmo local na memória. Bacana, né? Então vamos utilizar esse CBlock aqui para a gente criar aqui algumas variáveis, certo? Então eu posso iniciar aqui, né? CBlock 0x20 var 1, definindo o tamanho de 2, var 2 e end C, do mesmo jeito como está aqui, tá? Então aqui var 1 vai e do endereço 20 e 21 e esse var 2 aqui vai para o endereço 22, beleza? E aqui eu vou introduzir um comentário, né? var 1
vai dos endereços 0x20 até 0x21. var2 vai no endereço 0x22. Isso aqui é só para ficar mais claro o que a gente está fazendo. Então, se eu compilar, beleza. Aí, se eu quiser ver aqui, depois a gente pode utilizar esses var1, var2 em outras instruções aqui no nosso programinha. Legal, né? Bom, vamos dar continuidade. Então, essa parte inicial de desenvolvimento de software usando o MPLAB, desenvolvimento de firmware, tá? Eu estou colocando alguns exercícios para os alunos, que são exercícios para você treinar mesmo o ambiente e tudo mais, né? Então são o seguinte, eu quero que você construa o código utilizando com base nas listagens que eu apresentei anteriormente. O primeiro exercício dele é você descrever através de dos EQUs 4 endereços. Aí eu coloco esses endereços aqui 0x1a, D33, B01010, hexa 3B, com os seguintes nomes: B pos X, B pos Y, B área e B cor. São exemplos aqui como é que o aluno vai compreender a construção desses endereços e, respectivamente, o uso desses EQUs e o uso do compilador. Tá? E o segundo exercício é descrever uma sequência de 6 variáveis através de cblock a partir do endereço 20, com os nomes BVA1, BVA2 até o BVA6. Beleza? Então são exercícios bons, dá para treinar inclusive sem compilador, utilizando esse material que a gente viu hoje. Legal, né? Então, pessoal, essa primeira aula, eu espero que tenham apreciado, espero que tenham gostado, tá? E é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado.